ao Ourinhos Cast, podcast do Poder Legislativo. Eu sou Fernanda Coraza e trago aqui para você informações, notícias e transparência sobre assuntos e temas que impactam o dia a dia da nossa cidade. E hoje o Ourinhos Cast recebe 3 profissionais para conversarmos sobre a campanha Maio Laranja, que maio é o mês de conscientização sobre o combate à exploração do abuso sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu estou com a psicóloga Lídia Neves Miranda. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço o convite para estar aqui falando sobre esse tema tão importante e relevante para esse momento. Nós que agradecemos, Lídia. Também estou aqui com a Sueli Farias, que é assistente social aqui do CREAS de Ourinhos. Sueli, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço, Fernanda, a oportunidade de estarmos aqui, e assim como a Lídia disse, né, um tema de extrema relevância, importantíssimo. Obrigada. E também com a Gláucia Maria Martins Bacili da Silva, que é conselheira tutelar, porém também pedagoga, aqui com experiência na área. Muito obrigada, viu, Gláucia, pela sua presença aqui hoje. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar, então, trazendo esse tema, né, do combate à exploração e abuso sexual infantil, um tema importantíssimo, infelizmente ainda um tema um pouco tabu, mas que a gente precisa aqui no nosso podcast colocar informação de qualidade para quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Vou começar aqui com a Lídia. Lídia, o que caracteriza uma infância saudável e segura? Olha, para entrar nesse tema de uma infância saudável e segura, é importante a gente pensar que a infância é uma construção social. E então, até 1990, na Constituição de 88, não tínhamos a concepção da infância, né? E nem menos a questão de ser saudável. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazer, né, esse marco do que é uma infância e do que esse público está em desenvolvimento, em fase de desenvolvimento, e preconiza o que é saudável, né? Então, a partir do que o ECA traz, né, como eu trago sobre a questão da construção da infância, a infância a gente vê como uma concepção diferente do adulto, da adolescência, e que várias ciências, psicologia, pedagogia, medicina, vai trazer aspecto do desenvolvimento, e isso vai trazer o que é uma infância saudável, né? Que entra a proteção, como o ECA também traz, né? Que para ter a criança e adolescente, diferente de anteriormente das legislações, mostra que é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção integral dessa criança. E aí entra no aspecto do que é saudável. O direito à saúde, o direito à educação, o direito a um desenvolvimento, né, dentro da sua faixa etária, sem nenhum prejuízo, como o ECA também prevê, sem questão da negligência, violência, crueldade. E todos esses aspectos envolve essa infância saudável. E Lídia, quais são os sinais de alerta que uma criança começa a apresentar quando ela está vivenciando uma situação de abuso, de violência? Existem sinais, assim, que os pais ou quem está ao redor, cuidadores, podem ficar atentos? Olha, quando a criança passa por situações de violência, os sintomas e características são diversos. Então, um sintoma e característica que acontece em uma criança pode ser diferente de outra. Não dá para ter um padrão. Mas é importante perceber, por exemplo, se a criança é uma criança extrovertida, uma criança que tem facilidade de brincar, de interagir com outras crianças, está mais introvertida, né? Então mudou o comportamento, tá com sintomas, mudanças no corpo, né, sintomáticos, dor de cabeça, a criança tá indo com roupa comprida, trocou a roupa. Então, essa mudança de comportamento do que era habitual da criança, a partir de um certo momento começou a mudar, são indicadores que tem algum alerta, né? Então, a partir disso, é bom ter
essa visão, né, e esse olhar para essa criança de uma forma mais específica. Investigar se está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Certo. E como que o ambiente familiar ele pode funcionar como um fator de proteção ou, infelizmente, até um risco para essa criança e adolescente? Infelizmente, né, as pesquisas mostram que o maior índice de violência acontece intrafamiliar, né? Então, infelizmente, as crianças estão correndo mais risco dentro de casa. O período da pandemia que não teve... eles não têm... A escola, que é um lugar de proteção, os índices aumentaram da situação de violência. Então, é importante as redes de apoio, escola, tá, esse olhar com a criança, outros ambientes que as crianças estão envolvidas, igreja, todos esses outros lugares, está atento, né, como eu falei, ao comportamento dessa criança, como essas crianças reagem, tá reagindo, porque, infelizmente, a família ainda acaba sendo o maior índice de violência sexual. Então, é algo que os outros espaços, como rede de proteção, precisam estar atento para esse indicador. Certo. E existe, assim, uma idade mais vulnerável ao abuso? Ou isso pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade, mas as pesquisas mostram também que na primeira infância o risco acaba sendo maior, né? E aí entra também... Vou entrar no ponto que é importante a questão da educação sexual, que é uma questão ampla, né? Que começa, a questão da sexualidade está envolvida várias questões. Afeto, conhecer o corpo. Então, a educação sexual, né, desde a primeira infância, significa ensinar as crianças a parte do corpo, né? E ensinar a autonomia. Então, todos esses ensinamentos acabam sendo um fator de proteção para a criança, ensinar o que é privado, o que é público, a questão do consentimento. São pontos importantes a serem ensinados que servem como uma medida de proteção. A criança mesmo, ela ter o conhecimento de quem pode ir até qual limite com ela, né? Exatamente. Certo. E para você, assim, falar pra gente, que tipo de trauma psicológico, né? Você como psicólogo, o abuso pode causar numa criança? Existe um reflexo direto depois disso na adolescência? Olha, as pesquisas também mostram sobre isso. Nesse processo da criança estar vivenciando a violência sexual, é importante, né, ela passar por esse atendimento, esse apoio psicológico que vem. A criança está em processo de formação do corpo, emocionalmente, então vem o sentimento de culpa, né? E ligado a isso, vem outras situações de sofrimento psíquico que podem gerar, né, se não for olhado, algum transtorno de depressão, de ansiedade, né, pós-traumático. Então, é importante a criança que passou por essa situação de violência ter esse acompanhamento psicológico como uma forma de lidar com essa situação nesse momento, mas também uma forma preventiva para não vir em outras fases da vida. Certo. E como que nós, né, todos, como sociedade, podemos ajudar a fortalecer esses fatores de proteção para as crianças, para os adolescentes no dia a dia deles? O ponto que eu coloquei, esse do ensino, né, sobre essa questão da conhecimento, né? Conhecimento sobre a questão da sexualidade, né, de uma forma ampla, né, como eu falei, a parte do corpo, daquilo que consentimento, porque como eu coloquei, a infância é algo novo, então vamos pensar que muitas vezes nossos pais, as avós, não tinham visto como violência,
Entendeu? Porque criança era um objeto de intervenção do Estado, não era um sujeito de direito. Então, mudou a concepção. A gente tem que... É uma cultura de mudar a naturalização da violência, né? Então, e aí a violência sexual, a gente está falando, a questão da sexualidade é um tabu. Então, o ensinamento, trazendo sobre essas questões, a criança sendo um sujeito de direito, né? Em relação ao conhecimento do corpo, daquilo que é culturalmente construído, todas essas informações vai gerando uma situação de proteção. Certo. Então, o conhecimento, a educação é o que mais importa, vamos dizer, como sociedade, para todo mundo poder contribuir nessa proteção da criança. Exatamente. E todo mundo levar em consideração que os tempos mudaram. Exatamente, né? Sim. Que hoje a criança tem, sim, uma rede de proteção que vai defendê-la, né? Exatamente isso. E essa rede de proteção, né, como você colocou, é importante as crianças serem sensibilizadas em relação a essa temática, porque a pesquisa mostra de 8 crianças sofrem violência sexual. E dessas 8, de 20, uma foi notificada. Então, o número pode ser muito maior, né? Então, é importante fazer essa sensibilização com as crianças, mas também com essa rede de apoio, para ter essa escuta, né? E todo o desdobramento que vai acontecer diante dessa situação de violência, né? Para que essa rede possa ter esse amparo e condições de dar esse desdobramento que é necessário. Interessante. E sobre essa questão dos números também, agora eu já vou passar para Sueli, que trabalha há muitos anos no CREAS aqui em Ourinhos, é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre o atendimento. Na verdade, sim, vocês 3 que estão aqui são profissionais que estão na linha de frente, né? Diretamente ali no atendimento, quando acontece abuso de crianças e adolescentes, violência, infelizmente. E, Sueli, explica pra gente, para começarmos assim o nosso bate-papo, o que é o CREAS? Certo. É muito importante realmente essa questão da informação trazida, e ela se aplica a todas a toda a rede, né? Então, assim, compreender também um serviço que faz acompanhamento é fundamental para validar o seu trabalho, para a gente favorecer o vínculo, né? E o CREAS é uma unidade de atendimento, né, que está tipificada, né, no Sistema Único de Assistência Social, para trabalhar famílias, né, dentro da proteção social especial. E por que especial? Porque são aquelas situações que elas já assim, tomaram uma gravidade muito maior, que já não estamos falando mais de prevenção, né? A gente vai estar falando ali de uma necessidade emergencial de proteção, né? De trabalho intenso para a gente tentar promover a superação daquela situação de violência, né? Que foi identificada, que foi suspeita. E aí, o CREAS recebe, então, o encaminhamento de casos de toda a rede, né? Então, na verdade, o CREAS é o órgão do município, né? O órgão público municipal. Isso. Que recebe o encaminhamento das denúncias, né? Não só de denúncias, mas também dos atos já cometidos. Crianças e adolescentes, não só crianças e adolescentes, mas nesse caso o nosso tema de hoje. Vocês que vão atender. Isso. Certo. A gente, assim, só a título de informação, a gente atende todos os públicos prioritários, né? Então, violência contra a pessoa idosa, situação de violência doméstica contra a mulher, pessoa com deficiência, né? E o público, né, infantil, né? Que é crianças e adolescentes. Então, toda a rede, quando há uma identificação de uma suspeita, é importante marcar isso também, né? Que a notificação, ela cabe dentro da suspeita. Não é uma preocupação com confirmar ou não, mas houve uma suspeita. Isso que a Lídia traz em relação aos sinais é muito importante. E a quem cabe, por exemplo, essa notificação de uma situação suspeita? Cabe a todos. Todo cidadão tem o dever de, identificando uma situação de suspeita de violência contra criança e adolescente, fazer a notificação, procurar, né, um órgão também, né, de denúncia. E aí a gente tem, assim, como porta de entrada, nós temos as delegacias especializadas, né, a DDM, que é para registro de boletim de ocorrência. Nós temos também o Disque 100, né, que é um equipamento do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos, né? E lá recebe todas as denúncias do Brasil todo, e aí ele faz o tratamento e encaminha para o município. E aí acaba chegando para nós, né? Então, a partir de quando a gente recebe o encaminhamento e a criança, adolescente, de acordo com o ECA,
é prioridade absoluta no acompanhamento e atendimento. Então, aí a gente já entra por atendimento. E existe um passo a passo, assim, um protocolo de atendimento mesmo? Temos. O município de Ourinhos, ele recentemente, né, há cerca de 1 ano, nós formulamos, e isso foi um trabalho, um esforço em rede mesmo ampliada, entre todas as secretarias, né, de políticas públicas, com representantes de cada segmento, né, o Sistema de Garantia de Direitos, né, o Judiciário, né, o Conselho Tutelar, Saúde, Educação, Cultura. Todos os profissionais representantes dessas políticas se reuniram, estudaram e formularam um protocolo. Então, hoje nós temos um protocolo, que é esse protocolo aqui, né, um protocolo que ele vai trazer toda a descrição dos serviços de atendimento à criança e adolescente, né, que aí tem tanto o escopo de proteção e de prevenção, e ele chama o protocolo do fluxo de atendimento intersetorial e interinstitucional, do enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. E ele também está pautado muito na lei da escuta protegida, né, da escuta especializada, depoimento especial, que também são os recursos legais de enfrentamento, né, e proteção à criança. Então, a gente tem instrumentos de trabalho, né, e toda a rede precisa estar preparada. Quando você fala rede, dá um exemplo para quem está nos ouvindo aqui assistindo. O que é essa rede? A rede é a composição de todos aqueles que trabalham com a criança. Então, a escola é a rede, a igreja é rede, o vizinho é rede, né? Então, assim, aí a gente vai falar de rede comunitária, rede familiar, né? E a rede institucional. Né? Então, esse protocolo aqui ele vem tratar com mais especificamente da rede institucional. Então, aqui prevê todos os segmentos que precisa ser feito. Né? Então, o Conselho Tutelar está na centralidade da notificação das violências e aí depois vem para o serviço de acompanhamento. Agora, o que é importante também a gente deixar aqui também colocado é a acolhida no relato espontâneo, porque isso é um fator de proteção também. Né, essencial. Então, quando a gente se depara com uma situação de suspeita ou a criança procura para poder trazer uma situação que ela está vivendo, estar preparado para acolher esse relato espontâneo é fundamental. E é um dever de todo profissional, né, de todos aqueles que trabalham com esse público. Né? Então, porque a criança, para ela conseguir expressar alguma coisa que está acontecendo, já não é fácil, né? E ela manifesta confiança. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser validada. Então, ela não precisa ser investigada, precisa ser acolhida. Né? Então, é super importante que a gente esteja preparado para isso. E aí, a partir desse relato espontâneo, né, aí faz o relatório, né, a unidade identificadora faz o relatório e encaminha para o conselho. Né? E aí depois o conselho toma as providências e depois encaminha para a rede de atendimento. E o CREAS é um ponto dessa rede de atendimento. Né? Então, os casos vão para lá e a gente inicia o acompanhamento com profissionais também capacitados. E aí nós vamos vincular a família, né? E vai iniciar todo um processo de acompanhamento que vai durar o tempo necessário. E Sueli, você acredita que os profissionais, por exemplo, da área da educação, não digo somente a escola, mas sei lá, a criança vai numa natação, né? Faz outras atividades esportivas, etc. É preciso capacitar esses profissionais? Porque a gente sabe que vocês que estão ali na linha de frente, vocês são capacitadas, né? Super capacitadas. Mas ali, quem faz parte dessa outra rotina da criança? Precisa disso, né? É essencial. Inclusive, eu acho que a campanha Faça Bonito, ela traz muito essa diretriz, né? Essa diretriz que ela é fundamental, essencial e exige um compromisso político também, né? Assim, compromisso de gestão, compromisso político, porque todos precisam estar capacitados para isso. Todos precisam estar atentos à criança, né? Aquilo que a criança traz, uma mudança de comportamento, aquela criança que, né, que participa das atividades de um jeito, de repente não participa mais, de repente está apática, né? Então, assim, são vários sinais ali que todos precisam estar atentos, né? E fortalecer a criança também de reconhecer pessoas de confiança para ela trazer o relato. Então, isso se aplica a todos. Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, né? A gente tem a notificação também de agravos compulsórios, né? Que acontece na saúde, que vai para a vigilância também.
Então, isso, Fernanda, é essencial, né? Esse olhar atento, esse preparo e essa acolhida. E a formação faz parte disso. Certo, e para a gente falar de números, né? Vamos Como está essa questão do abuso sexual? Números, vamos colocar, não sei se em Ourinhos existe, né, uma tabela ali com números, etc. Até quero, se tiver, você passar isso para a gente, mas como está Brasil em relação a isso? E se tiver esses dados aqui de Ourinhos, muito melhor para a gente ter noção dessa realidade que pode ser até subnotificada, né, como você mesmo colocou. Isso é claro, sabe? A gente vê isso claramente, porque há muitas situações também que nós nos deparamos, por exemplo, né, que vem de encontro a essa questão da subnotificação. A gente recebe também muitas mulheres em situação de violência, né, mulheres já adultas, né? E é bem comum muitas delas apresentarem na fase adulta que ela vai conseguir falar sobre um abuso ocorrido lá na infância, que muitas vezes ficou ali no silêncio, né? Foi silenciado de alguma forma, porque não houve, né, uma intervenção, não houve muitas vezes, né, um espaço que favorecesse isso vir à tona, ou não houve proteção, né, que é isso que a Lídia falou. Infelizmente, os números realmente apontam que a família é a centralidade das ocorrências de abuso contra criança e adolescente, tanto na questão do abuso sexual, né, quanto da exploração sexual. E os números, assim, são gritantes, né? E a gente, inclusive, agora, né? Agora não, mas assim, de uma forma... Agora, com uma forma mais, assim, dentro do escopo de dados, né? Já mais estruturada, para a gente poder realmente ter uma dimensão do que nós estamos falando. Então, eu já até começo dizendo sobre os números, né, da exploração sexual em meio cibernético, que é uma preocupação extremamente densa, complexa, né? Nova, isso. E os números não estão dando tempo da gente se preparar para isso, então por isso que é urgente que a gente realmente se sensibilize, que a gente realmente entenda a gravidade da situação. Porque já começa que a gente, na verdade, não entende o mundo da internet que as crianças e os adolescentes usam, né? Sim. A gente já tem essa dificuldade de entender mesmo ali a linguagem deles, o jeito deles. Imagino como está sendo difícil isso. E hoje, assim, hoje a gente já pode dizer e afirmar, assim, né, com convicção, que há um tempo atrás, né, lá atrás a gente dizia assim, nossa, está dentro de casa, está no quarto, está protegido, está bem. Hoje não. Hoje o perigo mora no quarto, né? E os responsáveis, né, o manejo disso, né, da privacidade, o entendimento de até onde vai a privacidade, de até onde não, né, que recursos eu utilizo para monitorar, né, esse uso, esse acesso. Então, é muito despreparo, é muita dificuldade mesmo, né? E, por outro lado, uma discussão ainda que precisa ser encarada de uma forma maior, né? Que é a responsabilização também das plataformas, né? Então, isso já é uma discussão bem grande, né, Lídia, né, Glaucia? Sim. Mas está posta que a sociedade precisa dar conta disso, né? Então, por exemplo, olha, se nós formos olhar, né, lá pro sistema da CypherNet, que é onde tem o registro dos crimes, né, dentro do meio cibernético, em 2023, mais de 71 mil denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil chegaram a essa central, né? Então, é um percentual 77% maior que 2022. Então, olha, né, enquanto que a gente ainda está ali, tipo, meio perdido ainda de como vamos enfrentar essa questão, né? Como vamos atuar de forma eficaz, né? Aí nós vamos para os números, né, que a gente tem o Anuário Brasileiro, né, onde faz um estudo a nível nacional sobre os dados da violência, que os municípios, estados, né, alimentam o sistema. Então, lá vai trazer para a gente, olha, que em 2023 foram registrados 83.988 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. Então, esses números são absurdos, né? O número de casos aumentou 91%. Entre 2011 e 2023. Então, olha aí, uma década em que a gente tenta, né, atuar com a prevenção e tudo mais, mas a gente não está conseguindo uma década de transformação tecnológica, de informação à disposição, coisa que não existia antes, né? E, na verdade, está escalonando para maior, né? Para maior, para mais.
Aí a gente também tem um estudo, né, que vai trazer o perfil das vítimas, né, e historicamente, né, a mulher, o feminino, né, sofre mais com as violências. Desde bebê, né? Desde bebê, sejam elas, né, intrafamiliar ou não, né. Então, 88% dos casos são meninas, né. E tem mais ainda, o recorte racial também está implicado nisso. Então, 52% disso são meninas negras, né. E 61% têm até 13 anos de idade. Então, como a Lídia bem colocou, a primeira infância sofre mais, né? E as consequências desses traumas, né? A gente também evidencia, como eu coloquei inicialmente, muitos relatos tardios. Então, uma menina, né, uma adolescente, uma menina que sofreu traumas na infância, ela tem uma probabilidade maior de estar exposta a outros traumas na fase adulta também. Porque ele também vem a questão de dificuldade de se relacionar, né, Lídia? Poderia até colocar sobre isso, né? Essa dificuldade de relacionamento, colocar num relacionamento saudável e ela acaba sofrendo violências no seu relacionamento da vida adulta também, revivendo, né? Sim. E aí a gente vem para o aspecto também, né, do perfil dos agressores, né? Então, essa informação da violência intrafamiliar, ela é muito forte e ela está comprovada nos dados. E 64%, né, dos casos envolvem familiares, né? Então, envolvem pessoas que estão na convivência direta com a criança e adolescentes, né? E ainda tem um outro percentual de 22% que são conhecidos da vítima. E aí podem entrar familiares, não de convivência cotidiana, mas familiares próximos, né? Então, um primo, um tio, né? Então, que aí também fica correlato, né? E entre as vítimas de 14 anos ou mais, daí a gente vai ampliando um pouquinho mais o perfil dos agressores, né? Porque as adolescentes também têm a questão dos relacionamentos afetivos, né? Que já desenvolvem, né? Namoro, né? E também aparece bastante a violência. E aí já é aquela mistura entre a violência contra o adolescente e já num escopo de perfil que aparece depois da violência contra a mulher, quando ela alcança a maioridade. Então, elas estão muito expostas também às violências por companheiros. E aí também, né, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os tipos de violência, né? Então, é importante que, reconhecidamente, né, pela Lei 13.431, que vai falar da escuta protegida e tudo, ela traz também a definição de violência, né, de abuso e exploração sexual. Então, o abuso sexual, ele é o que nós falamos agora com bastante ênfase que os dados trazem, que é aquilo feito por alguém da confiança, da relação, alguém que convive com a criança. Então, esse é o abuso sexual. A exploração sexual, ela vai compreender já outros aspectos, que é o uso, né, comercial, por exemplo, da exposição da criança, né, o meio de exposição, né, que ele muitas vezes é pela internet, pelo aliciamento de crianças, né, para a produção de material pornográfico, né, a distribuição de material, o acesso ao material. Então, já inclui esse meio que é o meio de exploração mesmo da infância voltado com o cunho sexual. E só para eu fechar a questão dos dados, porque às vezes a gente fala dos dados a nível nacional e aí fica meio aquela coisa distante, né? Nossa, em algum lugar acontece, né? Algum lugar do Brasil está acontecendo. E é importante a gente marcar. Isso está acontecendo aqui, do nosso lado, muitas vezes, né? Então, nós, no CREAS, é bem rapidinho, mas nós referenciamos a cada mês, né, como casos novos, uma média de 6 casos novos por mês, né? Então, isso porque a gente sabe que existe a subnotificação. Tem muito mais, A gente sabe que tem muitos casos que não chegam e a gente sabe que muitos casos são também conduzidos sem necessidade ou talvez, né, de alguma forma não chega no CREAS, porque é um assunto muito extenso, se a gente for falar no miudinho dele, né? Então, a gente poderia estar falando aqui muito sobre o que são os fatores protetivos quando identifica um caso, o que fazer, enfim, né? Então, mas, inclusive, no CREAS, então, é isso. Está aqui do nosso lado, da nossa cidade, todo mês, né, uma média, né, isso dizendo em média, né, um mês mais, um mês menos, mas a média dos últimos 10 meses apontam em torno de 6 casos novos inseridos em acompanhamento, tá? Queria falar com você agora sobre essa questão da denúncia. Muita gente tem medo de denunciar.
com medo de represália, com medo de, até mesmo dúvida, será que é isso mesmo que eu tô achando, que eu tô vendo? O que vocês orientam nesses casos? Bom, a orientação que nós trazemos, que até nem é uma orientação CREAS, mas é o que está lá na prerrogativa legal, né, de responsabilidade, que o ECA, inclusive, traz muito claramente, é dever de todo cidadão, mediante uma suspeita situação de violência contra uma criança e adolescente, de qualquer forma, né? Hoje estamos falando mais dessa, né, que é uma das mais graves, violência sexual e exploração sexual, deve relatar. Então, deve procurar uma unidade de denúncia, um boletim de ocorrência. Que nem você colocou muito bem, existe muito medo, muito receio, porque fala assim, e se eu falo e não é? Né? Então, e aí? Como é que vai ser e tal? Mas a lei diz que a gente não precisa ter provas e nem ter certeza. A lei diz que a gente precisa apenas suspeitar. Então, existem situações que, se você está preparado, deseja fazer aquele registro de boletim de ocorrência já com propriedade da situação, porque você está seguro para fazer dessa forma, melhor ainda, porque imediatamente a autoridade policial já toma conhecimento, né, para poder já seguir com o andamento. O Conselho Tutelar para também tomar as medidas, né, que compete ao Conselho e mais rapidamente chega para a rede de acompanhamento. Mas, se não for essa situação, eu quero denunciar, mas eu tenho receio, não me sinto segura, mas eu quero exercer o meu dever, então a gente tem o canal de denúncia anônima, que é o do Disque 100. Ah, então o tá? Disque 100 Disque é 100. denúncia anônima. É denúncia anônima. Entendi. Não há necessidade de você se identificar. Agora, o que é importante é disponibilizar no momento da denúncia o máximo de informações possíveis. Isso ajuda muito, isso qualifica a coleta da denúncia e qualifica também para poder direcionar, né, de uma forma mais assertiva. Então, o Disque 100 é o canal de denúncias anônimas, né, do Ministério dos Direitos Humanos. Ele recebe denúncias 7 dias por semana, 24 horas, pode ser por ligação, pode ser também via WhatsApp, aí é uma escolha, né, da pessoa, e é importante passar o máximo de informação possível, né, que tenha conhecimento. Então, não precisa ter certezas. Suspeitou, faz a denúncia, e daí para frente a gente vai transitar essa informação e vai chegar aonde tem que chegar. E vocês recebem lá no CREAS? Recebemos, uhum. A porta de entrada inicial das denúncias Disque 100 é sempre as delegacias, por conta da investigação, responsabilização, né? E depois chega pro serviço para acompanhamento. Que aí o nosso acompanhamento, ele é muito diferente da atuação do Conselho Tutelar, e é muito diferente da atuação da delegacia e do judiciário, né? Porque eles têm um escopo de investigação, coleta de provas, e a gente vai trabalhar, o trabalho social com a família e com a vítima, para a gente tentar realmente empenhar todos os esforços possíveis e recursos, né? Para que aquilo não se repita, para que a gente consiga interromper esse ciclo da violência, para que a gente consiga dar suporte, né, nesse processo, né, do enfrentamento à situação de violência, superação e evitar também reincidências. E vamos dar um exemplo assim prático. Olha, chegou um caso aqui para você, né, de abuso sexual, aí você vai fazer esse atendimento, você vai fazer esse atendimento da família, aí vocês vão verificar desde a situação, essa criança está indo na escola? Sim. Assim, essa criança está precisando de alguma coisa na área da saúde? Sim. É esse tipo de atendimento completo que vocês fazem, personalizado para cada caso, é isso? Sim, exatamente. E porque atrelado ao fato em si, né, que, né, a ocorrência de um ato de abuso, alguma coisa, está atrelado toda a concepção de vida e de existência daquela família. Fora, né, a questão do apoio psicológico, né, que com certeza isso é o primeiro passo, né? Vai incluir muitos fatores educacionais, de saúde, emocionais, de vínculos, né, de território. Então, a gente vai tentar, assim, trabalhar todos os aspectos dessa família. Financeiros. Por causa dos programas de geração de renda também, né? Uhum. A gente tem que olhar para todos os componentes daquela família. Então, assim, muitas vezes, a desproteção da criança também está atrelada à desproteção da mulher vivenciada, porque muitas vezes ela também está sendo vítima de outras violências. Então, assim, tem muitos fatores que envolvem aquilo. Aí a gente vai trabalhar de uma forma integral e em rede. Então, eu preciso da saúde para os encaminhamentos das questões de saúde identificada,
eu preciso da escola como parceira para acompanhar aquela criança, para dialogar sobre a situação da criança, como ela está na escola, como que a gente pode estar, né, fazendo uma parceria para estar cuidando daquela criança a partir dali, né? Muitas vezes integrar a invasão escolar pode estar atrelada também à situação de violência, aí a gente tem que trabalhar a reinserção, né, na escola, a ausência de renda, segurança alimentar. Então, a gente vai ter que fazer o trabalho social com a família num todo, né? Certo. E que nem você deu exemplo agora dessa questão da saúde, os parceiros, né, que vocês trabalham nessa parceria, essa atuação assim em conjunto faz a diferença na efetividade do atendimento? Com certeza, faz a diferença. Porque com todas essas nuances do acompanhamento, a gente também vai fortalecendo a família para ela reconhecer também o que é uma rede de apoio. Porque muitas vezes a família também não consegue, ela chega de um jeito assim que ela não sabe o que é uma rede de apoio, que ela não sabe o que ela poderia ter feito, né? Então, a partir desses atendimentos, dos encaminhamentos, atendimentos, trabalhando esses conteúdos nos atendimentos, a família também fica mais preparada para outras situações que possam vir, né? Porque o acompanhamento lá no CREAS, a gente faz lá o que a gente chama de plano de acompanhamento familiar, né? Então, cada família tem um plano de acompanhamento. Personalizado. Então, algumas vão permanecer por um tempo mais curto, outras um tempo médio, outras por um tempo mais longo. E a ideia é que quando ela seja desligada do serviço, que ele precisa ser transitório, ela possa estar fortalecida para que, numa possível ocorrência ou alguma outra situação, ela tenha mais recursos de enfrentamento também. Certo. Então, vamos dizer, seria assim, né? Os CRAS, eles trabalham a prevenção. Exato. Vocês ali no CREAS trabalham já, como você disse, como o fato já ocorrido. Exatamente. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo está ali em contato porque são situações de vulnerabilidade. Sim. Certo? Perfeito. Uhum. A diferença são os níveis de atenção, né? Então, o CRAS ele tem esse escopo de trabalhar de uma forma mais coletiva, comunitária, né? Empenhando esforços para trabalhar a prevenção mesmo de ocorrências, né? Mais graves, mas elas ocorrem, né? E quando ocorre, aí entra o CREAS como proteção especial, porque o acompanhamento lá vai ser mais sistemático, mais intensificado e com foco no evento, né, da situação de violência. Entendi. E agora eu vou passar para a Gláucia aqui, que é conselheira tutelar. E Gláucia, eu queria já começar conversando com você a respeito dessa desinformação que existe em relação ao Conselho Tutelar, infelizmente. Então, explica para a gente o que é o Conselho Tutelar, qual que é a verdadeira atuação de vocês em relação à criança e ao adolescente. Nossa, Fernanda, é uma oportunidade maravilhosa falar sobre isso, porque é um enfrentamento grandioso ali. A sociedade ainda traz o Conselho Tutelar com aquele olhar do juizado de menor, sabe? Que punitivo, né? Isso, que pune. E isso vem da própria família. A família, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você se você não obedecer. E tem casos mesmo da gente fazer visita e a mãe se acha punida só da gente estacionar o carro do Conselho Tutelar na porta. Ela se sente envergonhada pela vizinhança. O que vão pensar de mim? Ao invés de ter um olhar, olha, eles estão aqui para me ajudar. Isso, não vê. É muito difícil a gente conseguir com que essa família entenda que a gente está ali como um órgão de proteção, um órgão que está ali para acompanhá-la, para oferecer para ela oportunidades, e a gente não está ali para julgá-la nem condená-la. Mas ela tem essa preocupação da própria vizinhança, já achar que ela é uma mãe que não cuida, que é negligente, que não trata bem. Então, isso é muito comum ali dentro. E aí, quando você chama para atendimento, elas chegam ali, eu não dormi à noite, porque elas não estavam na hora, a gente deixa uma solicitação para que compareça até o conselho, e elas perdem o sono, porque acha que vai ser punida, a criança chega ali morrendo de medo de não voltar mais para casa, que vai ser retirada da família. Então, o Conselho Tutelar, infelizmente, ainda é visto como aquele órgão da famosa carrocinha que passa pegando as crianças e leva embora. Isso é horrível, horrível. E a gente tem, nesse colegiado que a gente está agora,
a gente trabalha muito essa desinformação. Então, a gente começa os atendimentos já explicando o que é o Conselho Tutelar, para que ele serve, que nós não estamos ali para puni-la, para condená-la, mas que a gente quer ouvir o que ela tem para dizer, como que está a situação, e que juntas vamos olhar para isso, porque a gente tem que entender o contexto familiar, a cultura familiar, para que a gente possa falar no mesmo nível que essa família, né? Para ela entenda o que a gente fala, e não com muitos termos técnicos, entendeu? Porque senão a pessoa vai sair dali sem entender nada e com medo de falar que não entendeu. Sim. E nos casos de violência, né, quando acontece, como é que aciona o Conselho Tutelar e como ele age para proteger as crianças e adolescentes? Nós temos muitas portas de entrada para isso. Tem o telefone fixo, tem o telefone de plantão, tem o Disque 100, como a Sueli colocou, também chega para nós. Temos as portas abertas, demanda espontânea, é só chegar lá no conselho e pode trazer esse comunicado para a gente. E não precisa se preocupar que a gente não vai colocar para ninguém que foi a pessoa que fez. A gente trabalha com essa ética, entendeu? Para não criar um outro problema. E depois que chegou ali para nós, a gente aí vai começar os atendimentos. A gente vai em visita, a gente vai chamar essa família para o atendimento, de preferência ali no conselho, porque quando a gente chega nos atendimentos na família, em visita, precisa sempre tomar muito cuidado como você aborda. Então, eu sempre chego com um sorriso, me apresentando, quem sou eu, e dizendo, estou aqui porque eu gostaria de fazer um atendimento, você pode ir até o conselho, porque eu acho que é com qualidade maior, né? Porque ali na frente da casa, a vizinhança fica tudo olhando, né? Então, a gente trabalha com esse cuidado. E aí, quando chega até nós ali, a gente procura saber o que está acontecendo, né? Porque a gente dá a oportunidade de ouvir a pessoa. Certo. E a gente não tem uma bola de cristal para falar você está mentindo. A gente não tem esse poder também, né? E aí, na sequência, a pessoa vai lá, né, faz um relato. E qual que é o próximo passo daí de vocês? Aí, o que a gente faz em caso de violência, estamos falando, né? A gente vai encaminhar essa criança para uma escuta especializada que é feita com um profissional capacitado. Certo. E nessa escuta especializada, essa criança vai ser ouvida com respeito, sem revitimizá-la, né? E sempre buscando o que a criança precisa para ela se sentir protegida. Qual é a necessidade dela? O que para ela? Então, ela tem voz. Não é nada imposto, né? Então, é uma profissional que faz isso. Depois disso, e junto com isso, vamos supor, é uma violência que está caracterizada, como elas falaram, que infelizmente é muito comum, que é dentro de casa. Então, a medida protetiva é afastar esse agressor do ambiente. E se não conseguir afastá-lo, que não tem como, aí a criança é retirada e é levada para uma família extensa, que é pessoas familiares, que essa criança tem vínculo, que ela vai se sentir segura, tudo na proteção da criança. Certo. Então, esses os caminhos feitos. Depois, juntamente, tem a investigação, que aí é policial. Entendi. Conselho Tutelar não investiga, não é órgão policial. Certo. E o que você poderia falar, Glaucia, sobre os desafios do dia a dia de vocês para garantir os direitos das crianças e adolescentes? Quais são os principais enfrentamentos de vocês? Olha, os enfrentamentos são vários, mas desmistificar o que é o trabalho do Conselho Tutelar, eu acho que é o grande desafio. Porque é uma barreira. É uma barreira, é um muro que você tem que destruir e você tem que construir uma ponte. E aí você colocar para essa família que a gente está ali para garantir direito e proteção para a criança, e a gente também trabalha a proteção, principalmente da mulher, né? Porque a mulher, ela é cobrada o tempo inteiro. Então, ela traz todo esse peso para ela. Ela é culpada por tudo. Então, ela chega ali já na defensiva. E você desarmá-la é um grande desafio.
e trazer ela para você, para que ela tenha confiança, para que ela fale para você a realidade, para que juntos a gente possa, então, traçar os caminhos. E aí, nesse mundo que a gente está na correria também, tem muito isso, a resistência, né? Até de horários, porque como que eu vou levar na saúde, eu vou levar no atendimento do CREAS, Isso é um grande desafio, a família não tem esse tempo disponível. Ela vai perder o emprego para ir no atendimento? E se ela não for no atendimento, ela vai ser punida? Então, ter essa construção de como conseguir com que essa família seja atendida nas suas necessidades e ter um resultado é um desafio. E não é imediato. E nós vivemos numa sociedade imediatista, né? Como se nenhum atendimento que você faz, você já cessa a violência e acabou. Acabou o problema. E aí vem aquela famosa frase, o Conselho Tutelar não faz nada. Porque a gente... É muito difícil. Como que você vai? É trabalhoso. Por isso que, às vezes, eu acho que a sociedade acha que o nosso papel é isso mesmo. Está tendo violência, vai lá, retira a criança daqui, põe na casa arco-íris, porque é um resultado imediato. Eles olham para isso como resolveu, porque aí existe aquele conto de fada, sabe? A criança que foi retirada da família, ela foi para casa arco-íris, ela vai vir uma família margarina que vai adotá-la e ela vai viver feliz para sempre. E eu não acredito nisso. A realidade é muito diferente. É muito diferente. E você trabalhar essa violência, essa vulnerabilidade familiar... dá muito mais trabalho. É muito fácil, sei lá, pegar a criança, tirar e colocar em outro lugar. Mas não é isso, não é sobre isso. Sim. E hoje, quando as pessoas devem acionar o Conselho Tutelar? Porque eu acredito também que isso é uma grande dúvida, né? Você mesmo colocou aqui, né? Hoje ficou muito assim, aconteceu, a criança está fazendo uma birra, olha, cuidado, eu vou chamar o Conselho Tutelar. A criança não quer ir na escola, olha, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Mas quando de fato é para se chamar o Conselho Tutelar? Quando de fato há um suposto abuso de direito, de violação, de negligência, de maus tratos. Mas, infelizmente, o Conselho Tutelar ainda é muito usado com briga de casais, de guarda, entendeu? Isso é muito... É triste, porque você vê que não é a criança que está em foco. É a briga do casal. É um querendo prejudicar o outro. E ninguém está olhando para a criança. E o Conselho Tutelar ele é para ser acionado quando a criança está em risco. A criança está sendo violentada, a criança está sendo negligenciada. Aí sim o Conselho Tutelar entra para atuar. Mas é difícil, porque as pessoas ainda, muitas vezes, não enxergam o que é um maus tratos, o que é uma violência. Ainda precisa ser muito falado sobre esse tema. Que maus tratos não é só bater, não é só não dar a comida na hora certa. Existe aí muita coisa por trás. E, às vezes, essa família ela não tem esse olhar. Ela acha, eu faço tudo por ela, eu faço tudo. E aí ela acha que ela está protegendo. E, às vezes, esse excesso de proteção também é uma violência contra a criança, principalmente adolescente. Que tá muito difícil. Aí, como vocês colocaram aqui das redes sociais, né? Como isso está difícil. As crianças, agora os adolescentes, não querem mais ir para a escola. A evasão escolar está bombando. E não querem. E aí, assim, ele não quer, o que eu faço? E isso é uma violência também. Né? A escola ficou sem graça, né? Ficou sem graça. Ultrapassada. Ultrapassada. Na verdade, né? Justamente. Na mente, né? Dos jovens hoje em dia, né? Com certeza. Eles não conseguem mais se conectar com aquele ambiente. Não. Certo? Agora, gostaria de fazer assim, uma pergunta para cada uma de vocês, na verdade. Vou começar aqui com a Lídia. O que vocês poderiam dizer para pais, professores, responsáveis que querem aprender a proteger as crianças? Dentro desse tema, eu acho que é importante, desde o começo eu coloquei, saber o que é essa infância, as características das crianças, a característica dos adolescentes, né? Saber que eles são um público em desenvolvimento, específico, tem suas peculiaridades, e também se informar em relação a essa temática, tudo que envolve isso, né?
a informação faz como uma medida de proteção, né? Quanto mais informação sobre o tema da criança e o tema desse assunto, são munições para lidar melhor com essa situação. Certo. E você, Sueli? Olha, né? A gente quer falar tanta coisa, né? Porque, não... Mas, olha, o que eu vejo muito, assim, é super importante. A informação, também concordo com a Lídia, até porque hoje, ou você dá uma informação de qualidade, correta, fortalecida, dentro dos princípios realmente adequados a cada fase do desenvolvimento, ou alguém vai fazer isso. E muitas vezes não vai ser do jeito que é saudável para a criança, né? Então, a gente tem um excesso aí de informação correndo, né, de acesso a informações que são desqualificadas, que não têm preocupação com o desenvolvimento da infância. Então, a gente está, na verdade, numa concorrência, né? Então, é importante que a gente assuma esse compromisso, como a Lídia bem pautou, de estar informado e poder estar acolhendo as crianças de uma forma assim, precisa conviver com elas. Então, as crianças não podem ficar soltas, né? Então, é importante o compromisso dentro de casa, de conviver, de estar junto, de estar atento a corresponder à necessidade da criança naquela fase, né? Estabelecer vínculo com ela de confiança. É importante que todos os profissionais também estejam preparados para entender que, muito além de fazer aquele atendimento pontual, que é, né, numa escola, numa creche e tal, que também existe ali uma criança que vai trazer outras demandas emocionais e tudo mais, e que acolher é importante, validar a fala da criança é importante. Então, é isso, a criança hoje precisa ter direito à voz, né? Então, acho que a minha mensagem é para que a gente consiga realmente estar junto com a infância, né? Estar ali, né, junto, para que a gente consiga, de fato, promover um crescimento saudável, né? Porque crianças saudáveis, que têm emocional saudável, que estão fortalecidas, né, dentro da sua estima, dentro da informação, da confiança, elas tendem a ter mais fatores protetivos depois. Certo. E para você, Glaucia, o que você acha que pais, professores, responsáveis podem aprender, como que eles podem aprender a proteger as crianças? Olha, a partir do momento onde eu me sinto corresponsável naquela formação e não terceirizam a formação, né? E olhar com um olhar de empatia e entender que aquilo que aparece ali na frente da gente é a pontinha do iceberg e não julgar já na primeira instância, assim, eu já olho e já condeno a família, principalmente a mãe, mas que eu possa acolher o que a criança traz e acolher essa família também, entender o contexto que está se passando ali e juntos vamos caminhar. Porque eu acho que a gente está vivendo numa sociedade onde a gente está perdendo essa humanidade. Então, a gente busca um culpado, já traz ascendência e condena. Mas aonde nós estamos falhando como sociedade? Como a gente pode fazer diferente? Para que a gente possa proteger e não só terceirizar. Cadê o Conselho Tutelar que não faz nada? Eu acho que aí entra todos, sociedade, família, Estado, e aonde cada um pode fazer diferente. Certo. E assim, para vocês, como que a gente pode quebrar o silêncio, quebrar esse tabu mesmo, em torno dessa questão do abuso sexual, da exploração sexual de crianças e adolescentes? Porque é um assunto que muita gente coloca ali, debaixo do tapete. Né? Não quer, tá acontecendo porque principalmente os dados que vocês trouxeram também, o maior número é dentro da família. Aí, como que eu vou expor meu familiar em relação a isso, né? O que vocês acreditam como que a gente pode quebrar isso? É um tema, né, que é lembrado todo maio, laranja, né, reforçado, mas seria dentro do que a gente discutiu, do que os números revelam, teria que ser algo o ano todo. Essa discussão precisa ser, né, uma política pública, né, de preventiva e protetiva de uma forma sistemática, né? E aí entra o que a Glaucia falou, com envolvimento da família, envolvimento da sociedade, envolvimento do Estado. Então, precisa ser ampliado para
um período maior, de uma forma sistemática, de acordo com o que as legislações preconizam. Certo. E você, Sueli? Olha, eu vejo que assim, a gente precisa realmente ter outras frentes também, né? Porque o compromisso da campanha, que nem a Lídia colocou, ela é muito enfatizada nesse mês de maio, né? Então, é o mês, inclusive, que demarca um evento ocorrido há muito tempo, lá em 1973, né? Que é o caso de uma menina. E esse caso foi uma violência brutal que ela passou e ficou impune, né? Então, a partir daí, quantos outros casos estão impunes? Então, por que é importante romper o silêncio? Porque se a gente não trabalhar a responsabilização também, né, que é uma das frentes, né, dessa questão da violência, nós vamos estar naturalizando, né? Então, é preciso que haja uma denúncia. Se não houver uma denúncia, né, é isso que você falou, a gente vai estar sempre empurrando no tapete. Então, assim, nenhum receio de escândalo, nenhum receio justifica você comprometer a vida de uma criança, entendeu? Porque, olha, é um trauma que vai deixar sequela, por mais tratado que seja, por mais que seja cuidado, né, Lídia? A Lídia que trabalha aí com atendimento de crianças, né? Por mais cuidado que você ofereça depois do trauma, aquele trauma... Está instaurado ali, né? Então, todo o empenho, todo o esforço possível para que isso não ocorra, vale a pena e é que precisa ser feito. Então, essa campanha ela precisa se estender mesmo, né? Precisa ser trabalhado o tempo todo quanto a isso. E eu penso que o quanto a gente puder fortalecer todos os outros políticas públicas, né? Porque, pensa só, a família também, ela precisa, hoje, já tem uma jornada de trabalho dos pais, que é uma jornada excessiva, né? Que isso já compromete o tempo de convivência da família, né? A gente tem acesso a esporte, a cultura, ele não existe uma equidade ali, né, para todos, né? O acesso à educação, né? Então, assim, são muitos fatores que precisam ser também incorporados a esse enfrentamento. E romper o silêncio é uma decisão, é um compromisso, é uma corresponsabilidade, né? É um exercício de cidadania. Então, assim, é essencial que cada um traga para si essa corresponsabilidade também, de romper o silêncio. Há diversos meios para os quais nós comentamos aqui de denúncia. Então, pode ser presencial, pode ser denúncia anônima. Então, assim, não tem por que dizer eu não posso fazer, eu não posso me engajar. Glaucio, imagino você lá que já tem toda essa questão também do Conselho Tutelar, né, dessa barreira que colocam na frente do trabalho de vocês, conseguir quebrar esse mito, né? É muito difícil, realmente, mas eu concordo com as meninas e vejo que a gente precisa muito de políticas públicas, gente. Ter para onde encaminhar e não precisar ficar na fila, não precisar esperar, porque aquilo é para ontem. Esse atendimento precisa ser feito. E, às vezes, a gente encaminha, mas não é atendido naquele momento que é necessário. Então, isso é bastante angustiante. Então, eu vou martelar nisso, que precisa desse movimento, não só em maio, que precisa ser trabalhado o ano todo, ser falado, porque realmente é difícil, né? É tanta questão que envolve, né? Para ter essa coragem de denunciar, né? Porque, nossa, se a gente for falar aqui... É bem a questão que a Sueli colocou da prevenção, né? Tem que trabalhar a prevenção para não acontecer. Exato. Né? Porque depois que aconteceu, tem muitos casos, a espera é grande, Isso. o caso é urgente, é multifatorial ali, vocês estão correndo contra o tempo para conseguir atender toda essa demanda que aparece para vocês. Então, a questão é uma questão da sociedade mesmo, quebrar esse mito, esse tabu e todo mundo se comprometer, né? Isso. Porque eu vejo também, vou colocar bem rapidinho, você falou aí, me lembrei aqui, o Conselho Tutelar mesmo. Não importa o número de habitantes por cidade, são 5 conselheiros. Não importa, Canitar, né? Tem 5, Ourinhos tem 5. Sim.
Não é muito lógico isso, né, gente? certeza. Olha os certeza. habitantes que tem em Canitar, olha os habitantes que tem em Ourinhos. Então, por mais que a gente queira fazer, a gente não vai conseguir atender toda a demanda no tempo real. Com certeza. Pode falar, Sueli. Eu queria também, assim, só complementar um pouquinho em relação aos canais de denúncia e o momento da denúncia também. Certo. Porque é importante nós entendermos, assim, há situações que vão vir à tona, às vezes o caso já aconteceu, né? Às vezes aconteceu, aquilo, né, foi, até que vem sinais, que vem, né, a suspeita. Há situações que no momento da ocorrência, né? Então, assim, existe a diferença da gravidade, né, de até onde foi esse ato abusivo. E então é importante que a gente também tenha assim, olha, tem situações que é emergência, é urgente, porque tem cuidados que precisam ser tomados, né? Então tem cuidados no cuidado em saúde, que às vezes aquela criança precisa passar por atendimento, né? Precisa ser encaminhada para a questão da coleta de provas também, depoimento especial, escuta especializada. Então, assim, é importante que a gente tenha esse compromisso de olhar para isso. O que é urgente tem que ser tratado muito urgente. E esses aspectos de comunicar a autoridade policial local, né? E tem aqueles aspectos que você identifica, que você suspeita, eu acho que aconteceu isso em um determinado momento lá atrás. Isso também é urgente. Mas aí você pode fazer a denúncia anônima, né? Você pode procurar de uma outra forma o conselho tutelar e tudo mais. Só que esse tempo da ocorrência é fundamental, né? Para que a gente possa dar à criança o atendimento adequado àquele momento. É a base do que você falou. Suspeitou, denuncia. Suspeitou, denuncia. Não adia a decisão, entendeu? Não adia a decisão, porque essa sua decisão, ela a vida de uma criança e as consequências da situação para a criança podem ser minimizadas, porque muitas vezes não vai, né? Não vai assim. Como eu posso dizer assim, ela não vai sanar a situação ocorrida, mas ela vai minimizar outras consequências. Vai interromper um ciclo de violência, porque quando a gente fala de abuso sexual, é muito comum que esse evento ele seja repetitivo, né? É muito comum mesmo, gente. Isso, assim, a gente fala é até doloroso de dizer, né? É ciclo, então, assim, aquilo vem acontecendo. Não é um dia, uma vez. A Lídia está aqui, eu acho que, né, Lídia? Sim. Então, muitas vezes, se a gente consegue fazer essa denúncia, a gente consegue chegar nessa criança, nesse contexto aí, a gente vai interromper um ciclo de violência. E pegando a sua fala, né, a criança é prioridade absoluta, então ela está em prioridade, e a violência sexual também é prioridade. São 2 pontos importantíssimos para que qualquer rede de serviço tenha esse olhar. Certo. Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Olha, gente, acho que poderia ficar aqui conversando durante horas, na verdade, porque o trabalho de vocês é extremamente importante, a informação que vocês trazem é fundamental, na verdade. Eu gostaria de deixar esse espaço aberto para a gente retomar outros temas em relação ao dia a dia do trabalho de vocês. A gente está em maio, tem essa marca do Maio Laranja, mas como vocês mesmos falaram, que não seja só no Maio Laranja, né? Que a gente volte a tratar do abuso aqui, que a gente volte a tratar da exploração sexual aqui e também de todos os outros temas relacionados aí à infância e depois também na questão das mulheres. Sim. Quer dizer, temas não nos faltam, né? A verdade é essa. Queria agradecer muito você, Lídia, Sueli, que já estiveram com a gente aqui na Câmara em outros formatos. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Glaucio, um prazer ter você aqui hoje como conselheira tutelar. A gente quer sim falar sobre o Conselho Tutelar. Vamos, né, acabar com esse estigma que colocaram do Conselho Tutelar. Vamos juntos. Sim. Vamos juntos, todo mundo trabalhando junto, porque informação, não é, Lídia, como você mesmo já lá no início colocou, informação é o que vai fazer mudar esse cenário, essa realidade. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Fernanda. Nós também que quero agradecemos, deixar né? aqui os agradecimentos dessa oportunidade, das colegas, de ter topado também, da gente estar aqui com você. Agradecer também a Secretaria de Assistência Social também, né, por nos apoiar também, o secretário, né, dentro de tudo aquilo que a gente vem realizando de trabalho. O trabalho de vocês é incrível, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. A gente sabe o quanto vocês lutam no dia a dia, ainda bem que Ourinhos aí pode contar com vocês. Obrigada. E para você que está nos assistindo, até o próximo Ourinhos Cast.